Será que ele se controlava quando ele ganhou a visão de raio-x? Lembra aquele episódio que ele espiou as menininhas no banheiro? Será que foi só isso mesmo que ele fez? E não, hein? E você já se perguntou como é pro cara mais rápido do mundo andar de ônibus escolar a 40 por hora? Esse skate aqui tá fazendo na bolsa do Clark Kent? Cara, qual é a principal diferença de você que está assistindo Smallville hoje na Netflix pra mim que assistiu há anos atrás no SBT? Cara, fica aí que hoje o vídeo tá insano. Olha aqui bem pra mim, você acha que está sofrendo aí por causa que o seu crushzinho não visualizou sua mensagem no WhatsApp? Vou ter que superar suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Amigo, você não sabe o que é sofrimento. Sofrimento, eu vou te falar o que é. É ser adolescente em 2002 e assistir o final da primeira temporada de Smallville e ter que esperar mais de um ano pra saber se Lana Lang foi literalmente de arrasta, por causa lá do tornado, e se Lex Luthor matou o pai e enfim se assumiu vilão. Hoje a série acaba e o próximo episódio já pula aqui, sozinho na sua tela. E ainda aparece a opção de você pular a abertura, porque a gente tá tão ansioso que não pode perder nem um minutinho de vida, apesar de que pular a abertura de Smallville deveria ser um crime. Na minha época, a gente tinha que lidar com o trauma emocional sozinho, no escuro, e esperar a CW resolver lançar a segunda temporada e mais uma eternidade até ela chegar no BR. E ainda torcer pro Silvião tá de bom humor e querendo comprar. Eu falando assim, no meu tempo, eu pareço o Peter Jordan, né? Galera, o fato é que naquela época a gente assistia só um episódio por semana e ficava tentando adivinhar o que vai acontecer porque não tinha vídeos de análise no YouTube. Então a gente ficava, mano, será que o Clark se declarou pra Lana? Será que não? O que vai acontecer? O suspense reinava a semana inteira. Hoje, se o Clark demorasse 2 episódios pra se declarar, a galera já tava lá cancelando ele no Twitter. Na verdade, no X, né? Porque agora tem que ser tudo nome curto, dá preguiça de falar nome grande. Nossa, que falta de atitude, Clark. Ou macho escroto por ficar stalkeando ela com um telescópio no quarto e iriam falar, Lana, você não precisa dele, Lana, você é muito mais. Mas ele teve que ter muito autocontrole pra não usar mais a visão de raio-x dele depois daquele episódio que ele viu as menininhas se trocando lá no vestiário. Você lembra disso aqui? Mas imagina se a visão de calor chegasse junto, no mesmo momento. O Clark Jr., como a Lois fala, né? Ele iria acordar e todo mundo ali viraria churrasquinho. Vocês lembram, né? Do que aconteceu com a professora de biologia. Vocês estão lembrados desse episódio aqui, né, galera? Mas também a gente não sabe o que se passava na mente do Clark quando as câmeras não estavam lá focando nele. Estavam desligadas. Será que ele usava a visão dele? Mas, gente, não dava certo. Porque o Jonathan Kent passava tanta lição de moral no moleque que eu acho que se o pensamento intrusivo chegava, ele aqui iria expulsar e ia repreender na mesma hora. Sai! Tá repreendido, vaza. Queria poder controlar isso. Jonathan entrava mais na mente do Clark do que o professor Xavier fazia com os jovens mutantes. Nem a Kryptonita vermelha entrou na cabeça dele dessa forma. Vocês lembram, né? Quando ele tava lá todo possuidinho pela Red Kryptonite, ninguém chegava perto dele. E o Jonathan falou, pois deixa comigo, cadê meu chinelo de Kryptonita? Vamos lá ver se ele volta ou se ele não volta quando o chinelo estiver estralando. O velho foi lá e não trouxe ele pelos colarinhos na marra, cê é louco? Esse aqui com certeza cagava de porta aberta na escola. Imagina o dia que a Morte veio buscar ele lá na 5ª temporada. A Morte ficou com medo de ir buscar ele. Imagina só a cena aqui comigo. A Morte chama lá o cara, o seu empregado, o Clemêncio. Chegou o dia de você ir lá buscar o Jonathan Kent. O Clemêncio, mas como assim, chefe? Eu? Não, mas não era a Lana Lang que eu ia buscar? Era. Mas o Clark trocou a vida do pai pra salvar a donzela e o pior é que no final eles nem ficam juntos. Bosta nenhuma. Vá lá, Clemêncio. Traga o homem aqui pra mim. Vou nada. Manda outro. Hoje, Smallville não ia rolar, galera. Não ia. O pessoal quer tudo pra ontem. Smallville tem 310 episódios. A gente esperava 10 anos só pra ver o Clark voando. Isso aqui nem aconteceu. O pessoal ia descabelar. Que é tudo rápido. Séries que não tem nem 5 episódios. Termina em 20 minutos no máximo. O Smallville tinha 40 minutos por episódio. Isso quando não passava. Quando a gente achava que tava terminando, tava começando. Os nomes hoje em dia estão mais curtos. É Enzo, Zoe, Theo, Noah. Eu conheci esses dias. Falar pra você, eu conheci um Vini esses dias. Daí eu falei, prazer em te conhecer, Vinícius. O cara, não, é Vini mesmo. É Vini. Aí eu, tamo íntimo então, né? Não, o meu nome é Vini. Os Enzo vão dominar o mundo. Eles são desatentos, perdem o foco depois de 1 minuto, que é a duração lá dos vídeos do TikTok. Mas você não tem medo deles se juntarem todos e te cancelar no Twitter, no
X? Eu não corro esse risco aqui, não. Eles acham meu vídeo todos muito enrolados. Passa de 40 segundos, eles já saem do vídeo. Só vem aqui pra diminuir minha retenção, pra jogar lá embaixo. Sobram os que esquecem o celular ligado, esquecem que tava vendo o vídeo, e o meu vídeo fica lá rolando sozinho, e o Enzo viajando. Ó, Enzo, tô aqui ainda. Enzo, eu tô aqui. O vídeo ainda não acabou. E tem um Enzo que tava infiltrado no roteiro de Smallville, viu? E eu vou te provar. Eu vou mostrar pra você. Vamos agora recapitular o caos. 1. Lana Lang voando num tornado. Literalmente, a garota do tempo mais azarada do mundo. Sim, porque pensa aqui em uma pessoa odiada, totalmente odiada pelos roteiristas. Essa era Lana Lang. Sabe aquelas animações lá do Patolino? Quem lembra disso aqui? Que ele só se ferrava. Aparecia lá um lápis que desenhava um penhasco e ele caía dentro. Aí o lápis desenhava uma bomba em cima da cabeça dele, a bomba explodia. Enzo, essa referência aqui não é pra você não, tá? Ó, o fato é que Lana só se ferrava. Era tornado uma legião de mutantes querendo o pescocinho ou o corpinho todo dela. Vândalos queriam apedrejar ela. Uma sequência de explosão e fora os desmaios, que era todo o episódio. Tem aquele episódio que o Lex fala: caramba, Lana, você é mais odiada do que eu. Sempre tem alguém querendo te matar. Vem aqui que eu vou te ensinar a arte da luta. Mal sabe ela que ele também tava ali, só querendo pegar ela também, né? Mano, ela se ferrou tanto que forjou sua própria morte pra tentar se livrar de uma morte real. Aí, depois, voltou e virou a mulher kryptonita. Não tinha como escapar, né? Fala a verdade. 2. Lionel Luthor sendo esmagado por um pilar. O cara era o vilão, mas até eu senti a dor que ele tava sentindo. E para aqui, dá uma parada aqui. Só pensa. Enzo, volta pro vídeo. Então, pensa o que aconteceu aqui. Estávamos lá, vendo o último episódio, e aqui temos a Lana indo lá levar o Whitney embora, e de repente um tornado leva a caminhonete pra cima e ela está prestes a ir de arrasta. Ela tá lá: oh não, e agora? Quem poderá me defender? Oh, Clark, me ajude, Clark! Aí o Clark vai lá e larga a Chloe, que tava no desfile com ele lá, no baile de primavera com ele, e vai lá em busca da sua donzela em perigo. E a cena para com ele voando em direção da Lana. A gente não sabe o que vai acontecer. Enquanto isso, o pai dele tá lá sendo soterrado, mas esse é só um detalhe, isso aqui é o Jonathan Kent, cara. E do outro lado, tem o Lionel Luthor sendo esmagado por um pilar lá na mansão e pedindo socorro pro Lex. E o Lex bem com essa cara aqui, ó: ajudo, não ajudo? O que será que eu faço? Eis a questão, meu pai. E ele fica bem sério assim, olhando pra ele, parecendo que não vai ajudar mesmo. Então, a gente fica meio agora, e agora? Quando iremos ver isso? Quando do nada aparece embaixo: continua. Mano, eu fiquei com ódio disso aqui. Quando aparece continua, eu fiquei louco da vida. Quase que eu quebrei a televisão. E o Jonathan Kent. 4. E o Jonathan Kent. O coitadinho do John Kent estava lá, preso, sendo soterrado, e nem era desafio do Mr. Beast. Haha, essa aqui você entendeu, né? Vocês estão vendo? Os meus vídeos atingem todas as gerações, todos os públicos, e a gente aqui sem saber se ele ia pro céu ou se o Clark iria conseguir salvar ele na super velocidade. A ansiedade de vocês é quando o 4G acaba. A minha ansiedade era real, envolvia desastres naturais e dilemas éticos de herdeiros carecas, mas sabem que o Clark era ansioso também, né? Pensa num cara ansioso, era ele, principalmente nos primeiros episódios que ele planejava seu dia antes de ir pra escola. Também, cara, com o Jonathan Kent de 5 em 5 minutos. Ó, cuidado pra não deixar o sapato desamarrado, cair no chão e causar um terremoto. Era a mesma coisa que o seu Barriga falava pro Nhonho: cuidado, espirrar na sala e causar uma explosão nuclear. Não vai jogar futebol, né? Que se você é desastrado, você vai levar vários de arrasta. Então, era difícil a vida do homem. Ele pensava até que quando ele fosse chegar lá finalmente com a Lana, ele ia dar uma esguichada e ela ia parar lá em Krypton. Isso aqui poderia acontecer mesmo. Ele era tão ansioso que ele ficava pensando: ah, mas não sei quem pode não gostar de mim, pode não falar comigo. Ele era mais rápido que uma bala. Ele podia se tacar de um penhasco e entrar no meio do fogo, que nada iria acontecer. Eu, no lugar dele: ah, mas a Lana pode não gostar de mim. E daí eu posso ir daqui até o Japão em 2 minutos. Eu tô na Disney em 10, eu conheci o mundo todo. Quem é a Lana mesmo? Ah, mas fulana não pode ser que não fale comigo. E daí eu paro um trem com uma mão. E o Lex, ele tem dinheiro. Mas eu já falei que eu paro um trem com uma mão? Tipo, as possibilidades são infinitas, não é mesmo? E de verdade, por que ele dá tanta moral assim pra Lana? Tipo, ela é linda, ele mirou alto, mas cara, ele também é pra caramba. Pensa aqui em um homem ajeitado. Ele é o Clarkão, o cara ia de botina e camisa xadrez do vô pra escola, suado, acabou de tratar lá das vacas. Ele aparecia lá e ninguém zoava ele. Vai aparecer eu aqui de botina na minha época lá na escola. Ah, tá, porque lá a zoeira era sem limites, tá? Onde que eu tava mesmo? Ah, o Clark era um rapaz de 12 anos, de 2,5 metros de altura, mais trincado que o Aquaman, não tinha uma espinhinha, não tinha uma marca de espinha, acordava
acordava com o cabelo arrumado, mesmo depois de atravessar a cidade a 450 km por hora, experimenta ir de CG sem capacete a 60 por hora. Você vai chegar na escola parecendo que viu a Dilma, mas o homem era presença, viu? Só que lá, ele não se destacava tanto assim, porque lá, cara, até a tiazinha zeladora da escola, ela era ajeitada. Até a professora. Cara, de verdade mesmo, na minha época, a professora de história, ela sabia de tudo, porque ela veio junto com o Dom Pedro, lá no mesmo barco que o Peter Jordan veio pro Brasil também. Mano, a de biologia, ela tinha a voz mais grossa que a minha, ela fumava dentro da sala, escrevendo na lousa. Mano, não tô brincando não, ela puxava ranço, ó. Nossa, vocês lembram da professora de biologia do Clark? Tipo, geral era lindo lá, tinha tudo, todo mundo tinha os dentes certinho, tinha todos os dentes na boca, cabelinho na régua, é isso. Mas voltamos aqui, né, pra não perder o foco. Desculpa, Enzo. Presta atenção aqui, filho. Presta atenção aqui. Voltei. Tô aqui. Show? A guerra das trilhas sonoras. Mas sabe o que realmente provava que aquela época era muito melhor que agora? A trilha sonora. Smallville não era só uma série, era um clipe da MTV de 40 minutos. Galera, naquela época lá, a gente não tinha Spotify, música a todo momento, quando a gente queria só dar um clique, não. Ali era só rádio quando a avó emprestava um bombril. Música boa era aqui só. Imagina só o Clark olhando pra Lana com aquele olhar de eu te amo, mas eu sou um alienígena que matei seus pais. O que tocava no fundo entra aqui You and Me de Lifehouse ou essa pedrada aqui. Né? Arrepia até os cabelos. E é profundo, é Smallville. Agora, imagina se Smallville fosse lançado hoje. Na era TikTok, o Clark lá tava salvando a Lana do tornado e o que toca de fundo? Pelo amor de Deus, Jonathan Kent voltava da cova só pra desligar o rádio. Não dá. Ah, Thiago, mas você também vai colocar logo a pior música? Você sabe que não. Smallville, a série que provou que se você cair do céu pelado numa chuva de meteoros, um casal de fazendeiros simpáticos vai te adotar ao invés de chamar o exército. Errado? Pode até ser, mas era 2001. O bom senso estava em greve. Mas vamos falar da Lana Lang. Todo fã de Smallville já sonhou com ela. Dormindo ou acordado, almoçando ou... deixa pra lá. Olha lá, Enzo. Olha lá, hein? Mas ela era o para-raio de desgraça. A menina não podia comprar um pão que o padeiro já virava um mutante de gelo e tentava sequestrar ou ficava obcecado por ela. E não era só os homens, não, viu? A estatística de Smallville era 2 vacas pra cada um psicopata obcecado por Lana. Tinha episódio que parecia mais que a gente tava vendo o Scooby-Doo. Você é louco? Era cada hora um mutante novo que se disfarçava pra pegar a Lana. Gente, tava quase vendo a hora que o Clark ia tirar a máscara de um deles e o cara ia dizer, droga, eu estava tentando tirar ela do Taylor com a assombração da amiga dela morta pra eu ficar com a herança do meu tio rico que está enterrada nesse café e eu teria conseguido se não fosse essa garotinha nerd loira e esse garoto de 14 anos bombado, olhos claros, 2 metros com essa camisa xadrez e esse cachorro idiota. E o Pete ia dizer, hã? Cachorro? Que cachorro? Porque fala sério, né? Galera, o Pete era um personagem mais subestimado da série. Um baita de um personagem, podia ter muita coisa, mas foi muito mal aproveitado. Às vezes, nem tinha necessidade mais dele aparecer e ele foi o oposto da Chloe, né? Ele era quase tão desnecessário quanto a ideia de dar um skate pro Clark. Mano, sério que a série fez isso? Tá vendo? Os Enzos já existiam naquela época lá, cara. Galera, aqui tá na cara que o estagiário fumou kryptonita estragado. Não é possível. Imagina só a reunião. Galera, precisamos conectar o CK ao público teen. Deixar ele mais descolado? Daí o outro, bora colocar um boné pra trás. Aí falaram, não ia combinar com a camisa xadrez, não. Coloca ele soltando umas gírias. 6'7". Desculpa, papai. Eu não vi o que você estava falando. Eu tava aqui meio viajando, né? Sei lá, coloca um skate na mochila dele. Boa, filhão! O moleque achou que tava falando do Homem-Aranha, não é possível. Ia colocar o quê? A trilha sonora do Charlie Brown Jr., que agora ele
ele ia andar com o skate onde? Na estrada de terra, no meio do milharal? Faça-me o favor, né? Não. Galera, vamos falar do colar de pedra verde da Lana, que o Clark chegava perto e já caía, tipo um sinal da Vivo? Ai, Lana, mas seu colar me dá tontura. Não, Clark. O da tontura é você ser um alienígena que atravessa a parede, mas não consegue pedir uma menina que tá doida por você em namoro. Galera, ó, isso aqui nem tá no roteiro, mas olha o que eu acabei de... Ó, o que acabou de vir na minha mente. E ó, eu mudando o foco do nada e atrapalhando o raciocínio do coitado do Enzo, que ainda tá vendo meu vídeo. Por isso que a minha retenção vai lá embaixo. Droga, mas pensa aqui comigo, como o Clarkão foi ligeiro. Quem acompanhou Smallville sabe que desde o primeiro episódio, né, desde que o Clark pisa na Terra, ele já tem tudo muito bem planejado pra vida dele. Ele tá afim da Lana. Primeira coisa que tratou de fazer é eliminar o sogro, tá? Aí foi fácil. Aí é aquele rolo todo pra ficar com ela, até que no final da série ele quase consegue. Aí o Lex faz a Lana virar a mulher kryptonita, já atrasa o lado do Clark, mas aí do nada, né, ele começa a se interessar pela Lois. Mas galera, isso aqui tá mal contado. O cara vivia com a Lois, até moraram junto na fazenda, na adolescência dele, e nunca rolou nada, na adolescência ainda. Nem uma troca de olhares. Aí do nada a Lana vaza e ele começa a gostar da Lois. Mas ao que parece, não foi isso não, porque a gente viu que lá no Crise nas Infinitas Terras ele desiste dos poderes e agora ele é uma pessoa normal e a kryptonita não afeta mais ele, né? Então presta atenção. Enzo, se você ainda tá aí, liga os pontos comigo. Calma, cara. Ele gostava da Lana. A Lana virou uma kryptonita humana. Ele larga ela e agora ele não é mais afetado pela kryptonita. Ó. Você não acha isso aqui pelo menos um pouquinho estranho? Lois, abre o olho aí, hein? O final da primeira temporada, o apocalipse rural. Aquele final da primeira temporada não foi um cliffhanger. Aquele final da primeira temporada de Smallville não foi um cliffhanger. Foi uma tentativa de homicídio contra os fãs. O Tornado chegando, a Lana voando, parecia o Tais, Enzo, mais um desenho que não é da sua época, tá? E algumas referências aqui você não vai pegar. E o Lionel Luthor? O cara foi esmagado por um pilar. O Lex olhou pra ele e o cérebro dele entrou no modo Léo Lins. Pô, pai, se eu tirar daí, você vai continuar sendo um pai ausente. Se eu te deixar, eu fico com a empresa e compro um implante capilar que funcione. Lex avalia o custo-benefício, espera um pouco, pede um lanche no iFood. O Lex demorou tanto pra decidir que eu achei que ele estava esperando o pilar terminar o serviço. E pode ser que tava, hein? Imagina se é hoje com o TDAH em alta. O Lionel já ia de arrasta fácil ali. Imagina só a situação. Lionel tá lá com o pilar, esmagando o peito dele e chama o seu filho. Enzo, vem aqui, ajuda o pai. Calma aí, pai. Eu tô aqui ajudando a mãe a cuidar do Julian. Quer dizer, da Valentina. Que Julian, filho? Você não tem irmão. Ah, é mesmo, papai? Eu tô indo. Calma aí. Eu vou. Nossa, papai, tem uma viga em cima de você. Não está te machucando? Você não precisa de ajuda? Ah, peraí, só que eu vou fazer uns stories que vai ficar muito engraçado. Você tá muito engraçado nessa posição. Peraí. Não se mexe, tá? Não sai daí. Ah, peraí. Olha aqui. Que isso? Os Kent acabaram de comprar um skate pro Clark. Olha que legal, mano. Olha que engraçado esse vídeo aqui, pai. Esse vídeo. Ah, peraí, papai. Eu acho que eu vou chamar o Clark pra tirar essa pedra de você. Deixa eu ver aqui. Ah, esse vídeo, pai, que engraçado. Pai? Você morreu. E agora quem vai me ajudar a cuidar do Julian? Jonathan Kent, o homem que não morre até morrer. E o John Kent. O cara sobreviveu a tudo. Explosão, queda, surra de mutante, 40 anos de casamento. O fígado do Jonathan Kent devia ser feito de vibrânio. Ele era aquele pai que se o Clark chegasse aqui com um 6 de matemática, ele infartava. Mas quando aparecia um tornado, ele saía na mão com o tornado. Mais forte que ele, só era a caminhonete dele, né? Ela já foi mais batida que o carro do Toretto e não tinha um arranhão, né? Ela era tipo eu jogando Need for Speed Underground. Enzo, vai lá nos comentários que depois eu te explico, tá? Eu vou explicar pra você o que é essa referência todas aqui. A trilha sonora do céu ao inferno. A trilha sonora era puro suco do sentimento. Tocava Life House e a gente ficava lá, nossa, o amor é lindo, dava vontade de abraçar o poste, de chorar, de fazer tudo. Se fosse hoje o Lex Luthor ia chegar no baile de primavera com o passinho, mandando o passinho, ou o Clark ia salvar o ônibus da escola fazendo dancinha pro TikTok.
TikTok com seu super, hiper, mega skate que é mais rápido que o busão. Gente, eu acabei de salvar 30 criancinhas. Deixa o like e ativa o sininho ou no próximo ônibus eu deixo cair. É por isso que o mundo está acabando. A gente trocou o drama épico por filtro de cachorrinho. O mundo tá chato. A vida virou uma rede social. Tudo tem que ter like, tem que ter aprovação. Falando nisso, deixa aqui o like, ativa o sininho, senão você vai esquecer. Conclusão, o chamado nostálgico Smallville era uma loucura pura. Tinha um episódio que o Clark ficava doidão de kryptonita vermelha. Aí virava o boy lixo da jaqueta de couro. Era o Whindersson Nunes versão alienígena rico. Se você sente falta dessa época aqui, onde os vilões eram carecas e os heróis usavam gel de cabelo até pra dormir, se inscreve aqui, você comenta e eu respondo. Esse canal funciona dessa forma. É eu e você, meu amigo. Eu e você junto. Eu já estaria no drive-thru pedindo um Big Mac se eu não tivesse aqui, mas eu prefiro estar aqui com você. Então, vamos lá. Vamos pra isso que dá certo. Falou. Muito obrigado. Valeu, Enzão, por me acompanhar e fui. Ai, cansei hoje.